Muito bem, amados, com a graça de Deus, estamos chegando ao nosso 29º encontro, tratando do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ver a sexta trombeta. Quando o anjo tocou a quinta trombeta, Satanás foi autorizado por Deus a abrir o poço do abismo e liberar demônios, com a missão de atormentar os homens. Atormentar. Entretanto, não foi permitido a eles que matasse ninguém, nenhum homem, nem nada verde, nem erva, nem árvore, mas alertados também eles foram para que não tocasse em nenhum daqueles que tinham o selo de Deus na fronte. Então, na quinta trombeta, demônios foram liberados para atormentar os homens que não receberam o selo de Cristo, o selo da promessa na sua fonte. Agora, vamos ouvir o soar da sexta trombeta. E as coisas que já estavam complicadas vão ficar agora muito pior, mas muito pior mesmo. Porque agora os demônios estarão autorizados por Deus a matar. Eles vão matar cerca de 1/3 de todos os homens da terra. Se na quinta trombeta era só para atormentar, na sexta é para matar. Os demônios tiveram autorização para atormentar. Agora eles têm autorização para matar. Aí a sétima trombeta, que vem logo depois, vai trazer o derramar das 7 taças do juízo de Deus. Então as coisas estão só se complicando. A sexta trombeta, que a gente vai estudar agora, parece ser o último alerta de Deus, chamando o homem ao arrependimento e à conversão. Parece que é o último momento que o Senhor agora alerta, através dessa sexta trombeta, para trazer o homem ao arrependimento e à conversão. Porque depois da sexta trombeta, o que vem são as taças do juízo de Deus. Aí não vai haver mais tempo para mais nada. Vamos ao texto? Antes da gente ler o texto, eu queria deixar um alerta que todos os verbos que nós vamos ler aqui, ou praticamente a grande maioria deles, está sendo conjugado no passado. Então é algo que João já viu, algo que já aconteceu. Então, se a gente pensar em alguma coisa futurista, ainda no porvir, a gente não vai entender esse texto aqui. O João está vendo coisas que aconteceram. Então vamos ver como é que ele descreve os acontecimentos que vão seguir ao soar da sexta trombeta. Está assim, capítulo 9 de Apocalipse, verso 13, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então o anjo toca a trombeta e logo após ele tocar a trombeta, João escuta uma voz que vem dos 4 cantos do altar de ouro que está na presença de Deus. Aí no versículo 14 diz assim, que essa voz estava dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então ele escuta a voz, dando essa ordem, salta, é para saltar agora, os 4 anjos que estão atados, presos, junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos são agentes da justiça divina de Deus, e eles agem em conformidade com a vontade permissiva de Deus. Eles estavam preparados e aguardando tão somente esse momento que eles são liberados para vir à terra, para fazer a vontade permissiva de Deus, tão somente aquilo que Deus permitiu e ordenou que eles fizessem. Aí no versículo 15, João coloca assim, foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. Os anjos estão ali aguardando a vontade de Deus. E o dia, o mês, a hora, o ano está nas mãos de Deus, que tem o controle, ele é soberano. E chegou a hora dele liberar. Ele libera. E a missão deles é matar 1/3 dos homens que estavam sobre a terra, ou que estão sobre a terra. O versículo 16 está assim,
o número do exército, o número dos exércitos de cavalaria que vão seguir esses anjos, era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o número. O João está falando que ouviu o número. Então, 20 mil vezes 10 milhares dá algo em torno de 200 milhões. 200 milhões é o número dessa cavalaria que João ouviu que vai seguir a esses anjos. Se você parar para olhar um bocadinho, nos dias de hoje, nós brasileiros, nós somamos 212 milhões. Então, seria assim como a população toda do Brasil, a quantidade comparada à quantidade de cavalos que vão seguir a esses anjos. João ouviu o número, 200 milhões. Verso 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto, também uma cor bem parecida com fogo, uma cor avermelhada, e de enxofre, que é amarelo. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Era como cabeça de leão. Não era uma cabeça de leão. Parecia, se assemelhava, no ponto de vista de João, a uma cabeça de leão. E de sua boca saía fogo. Não somente fogo, mas fogo, fumaça e enxofre. Essa é a visão que João está tendo. Ele colocou no versículo 18. E por meio desses 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saem de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, como é que os homens foram mortos nessa situação? Ele fala, foram mortos pelo fogo, fumaça e enxofre. Está aqui uma colocação interessante para a gente. A gente pode lucubrar um pouquinho. Fogo, fumaça e enxofre. Aonde que nós podemos encontrar esses 3 elementos juntos? Onde é que a gente pode encontrar fogo, fumaça e enxofre juntos? Na arma de fogo. Numa arma de fogo. A pólvora, ela foi inventada pelos chineses no século IX. Eles estavam buscando, na verdade, o elixir da juventude. Então, na busca por um elixir da juventude, eles descobrem a pólvora. É irônico, né? Eles buscando o elixir da juventude vão encontrar pólvora. Somente no século XIV é que ela foi usada como arma de fogo, que a pólvora foi usada como arma de fogo. Então, só no século XIV. Foi descoberta no século IX pelos chineses e só no século XIV, 5 séculos depois, é que ela vai ser utilizada como arma de fogo. A pólvora é uma mistura proporcional de 3 elementos. Quais são eles? Enxofre, salitre e carvão. O enxofre. Enxofre que traz fogo e fumaça. Na pólvora. Então, suponhamos que o João tivesse, naquele momento dele, sendo apresentado a uma guerra, como nós conhecemos, a guerra que nós conhecemos. Você olha um canhão, você sabe que é um canhão. Mas tenta imaginar como um homem do 1º século, como João, um homem do 1º século, que ele está vendo alguma coisa que só viria a ser criada pelo menos 1900 anos depois da sua existência. Algo que só vai surgir muitos anos depois de sua existência. Ele está tentando escrever para nós aquilo que ele está vendo. Eu posso pensar assim, posso elucubrar assim, que, na verdade, João estava sendo apresentado e mostrando para ele que o Senhor traria guerras. Guerras que matariam 1/3 da população. Porque guerra, meu amigo, não é só um castigo, não. Guerra também é Deus admoestando e chamando os homens ao arrependimento. Ele deixa vir uma guerra, o tormento de uma guerra, o sofrimento de uma guerra, para que os homens, na dor, se voltem para ele. Na verdade é isso, a 6ª trombeta é um alerta de Deus. Se voltem para mim, porque ainda há tempo. Porque na hora que tocar a 7ª trombeta, que vier as taças do juízo, não vai dar mais tempo para mais nada. Então é agora que eu estou te alertando, se volte para mim. Aí o João continua escrevendo para a gente, versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. É interessante, né? Como falei da figura de um canhão, João está falando que a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Portanto, a sua cauda se parecia como serpente. E tinha cabeça que causavam dano.
a cauda dessa serpente que João está vendo, que não é uma cauda, é uma cabeça, ela pode causar danos. Então tenta imaginar um homem, né, do século I tentando escrever um canhão disparando. Então você pode dizer que ele escreveu assim: pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Portanto, a sua cauda se parecia como serpente e tinha cabeça, e com ela causavam danos. É um modo de a gente pensar. A gente pode pensar assim, tem a liberdade de pensar assim. O que a gente tem que entender é o seguinte, é que na ira, mesmo na ira de Deus, que está aqui nesse momento da guerra, essa ira ainda vem acompanhada de misericórdia. Ele ainda está dando condição para que os homens se voltem para ele, se arrependam e se voltem para ele. As grandes guerras e catástrofes naturais que chegam até nós são alerta divino, chamando ao homem à conversão, chamando ao homem ao arrependimento. Olha, essas guerras, essas catástrofes, elas ainda só um sinal que quando vier as taças da ira de Deus, as taças do juízo de Deus, não vai ter mais como. Ainda há tempo. Mas mesmo assim, muitos, mas muitos, não lhes dão ouvido e preferem continuar praticando seus mesmos pecados. Aí João escreve no verso 20. Olha que João escreve no verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, aqueles que sobreviveram às guerras, aqui, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixando de adorar a demônios e a ídolos feitos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andam. Apesar de tudo que Deus está fazendo, chamando a atenção, mostrando aos homens, eles preferem continuar na idolatria, continuar adorando a demônios, continuam ainda cometendo os mesmos erros. Aí, versículo 21, ele colocou assim: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. O Senhor está fazendo o que pode para buscar o homem, para mostrar ao homem a realidade, para trazer o homem ao arrependimento, trazer o homem para perto dele. Mas o homem continua ainda envolvido em idolatrias, assassinatos, feitiçarias, prostituição, que é luxúria, lascívia, pornografia, e os frutos maus, aí de todo fruto mau que você imaginar. Se você olhar comigo, você vai me dar razão. Não é exatamente isso que nós temos mais visto em nossos dias? Não é exatamente isso que nós mais temos contemplado em nossos dias, que é idolatria, assassinato, feitiçaria, prostituição e uma série de frutos maus? Não é exatamente isso que nós estamos vendo em nossos dias? Pois é, meu irmão. Se prepara, que aí vem a sétima trombeta. E se nem com tudo isso, nem com essas guerras, com essas catástrofes, você se voltar para Deus, então se prepare para as 7 taças do juízo de Deus que vão ser derramadas daqui para frente. Que a sétima trombeta vai tocar. As 7 taças do juízo de Deus vão ser derramadas. E não vai dar mais tempo para mais nada. Tempo é hoje. Tempo é agora. E aproveite a vida que você tem, os dias que você tem, para se voltar para Deus. Vou parar por aqui, pedindo a Deus que conceda a oportunidade de voltarmos num próximo momento.